Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 12 de junho de 2021, né? E vamos dar graças a Deus mais uma vez, né? E todos os dias, né, da nossa vida, por tudo que por tudo que Ele nos tem dado, né? E amém, né? E vamos continuar na nossa caminhada, perseverando, né? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né? Entre nós, irmãos, e vamos em frente. Estamos aí na Epístola de Tiago, vamos ver aqui o capítulo 5, né, dela, que diz o quê? Vamos lá. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Eia, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós. Comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, irmão, está falando aqui, né, é uma exortação que ele está fazendo para as pessoas que têm bem, né, que confiam, né, nos seus bens, confiam nas suas heranças, né, seus bens materiais. Então ele está dizendo aqui, ó, vocês entesouraram, não foi só por causa do seu trabalho, não, foi porque vocês diminuíram o salário daqueles trabalhadores que ceifaram, né, que ceifaram para vocês. Então quem construía a sua riqueza, né, com base no roubo, isso aqui é um roubo, né? Com base no roubo, o que vai acontecer é que elas vão ser testemunha contra você, né? Mostrando, né, que a vida da igreja é uma vida de pobreza, digamos assim, né, de pessoas que não almejam a riqueza, né? Material não, nós almejamos a riqueza espiritual, né? Que é a amizade com o Deus Todo-Poderoso e com o seu Filho Jesus Cristo, não é isso? Então ele está reprovando aqui aqueles que construíram ou querem construir suas riquezas, né, com base no não pagamento do salário aos trabalhadores ou então da diminuição do seu salário, né? Que esse é o grande conflito que existe nos nossos tempos, né? Não só nos nossos tempos, como todo o tempo da humanidade, esse é o grande conflito. Quando foi criado o trabalho, né? Escravo, servo e tal, e o trabalhador, né? As pessoas que usufruíam desse trabalho acumularam riquezas, né? Acumularam terras, casas, e vai por aí afora, né? Então ele está fazendo uma reprovação a isso, né? E alertando, né? Para algum cristão que tenha isso na cabeça, que ele tire isso da cabeça, né? Deliciosamente viveste sobre a terra e vos deleitastes. Cevaste os vossos corações como em um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu, né? Na verdade, ele está fazendo muito mais uma condenação do mundo, né? Dizendo como é que o mundo é, né? Porque esse costume não é para existir na igreja. Se ele existe na igreja, não é para existir, né? Não é para ter diferença na igreja, né? Aquele que tem muito, ele deve repartir com o que não tem nada ou que tem pouco que está precisando. Não é isso? E é isso que a gente pauta a nossa vida por isso.
E graças a Deus por isso, né? Somos trabalhadores, né? Estamos aí tentando usufruir do nosso trabalho. Mas isso é o que acontece exatamente nos sistemas sociais do mundo, né? Desde quando apareceu a ideia em alguém, né, de fazer outra pessoa trabalhar para ele, né? Aí o que aconteceu foi isso aí. Chegamos aos dias de hoje, ao ponto de termos aí esses conflitos totais que tem no mundo, né? Guerras e não sei o quê. Isso aí, a causa principal é com certeza, né, para, para a obtenção de bens, né? Para possuírem bens, terras, né? E outras coisas mais. Então ele está exortando exatamente, principalmente o povo judeu, né? Porque nós sabemos que os judeus, eles dominam uma certa parte da economia mundial, principalmente na parte financeira. Eles sempre dominaram, né? E hoje ainda continuam dominando. Então eles estão esquecendo dos seus pobres, né? Dos seus iguais, né? Não é isso? É o que acontece também, não é só nos judeus, em toda geração humana acontece isso. E a igreja deve reprovar, né? E deve sair fora disso. Não confiar nas riquezas, nos bens, né? No dinheiro. Nós não confiamos nisso. Nós confiamos no Senhor Jesus Cristo pregado no madeiro, né? Morto e ressurreto ao terceiro dia e assentado à direita do Pai, né? E amém. Aí vai lá, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Né? Nós estamos aguardando a vinda do Senhor, né? E aí é o seguinte, a igreja ela tem que reprovar essas coisas que acontecem no mundo, né? Essa acumulação de dinheiro, né? Essa busca pelas coisas materiais. A igreja não deve apoiar isso, né? Principalmente nesse pessoal que se diz cristão, né? A gente vê aí, né, essas igrejas acumulando dinheiro, acumulando coisas, né? Isso não são igrejas. Não é, a igreja é outra coisa. Aquilo ali são empresas, são negócios, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. E essa é a exortação que nós recebemos aí do Tiago, né? Sede vós também pacientes, no versículo 8. Fortalecer os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. É que eles esperavam a vinda do Senhor para o outro dia, né? E nós também esperamos para hoje, né? Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E ele está falando de quem aqui? Ele está falando das virgens prudentes, aquelas que ouviram a palavra e a executaram, né? Na sua vida. O executar aqui é eu executar a palavra na minha vida, não é na vida do outro, ou de quem quer que seja, ou do país, ou da cidade, não, é na minha vida. Eu ouço a palavra e vou executá-la na minha vida, no meu viver, certo? E vou ajudar os irmãos a fazerem isso, né? Cada um de nós devemos nos ajudar. Eis que temos por bem-aventurado, bom, aí no versículo 12 ele diz o quê? Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caais em tentação, né? Então isso aí é, repetindo inclusive o ensinamento do Senhor Jesus. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele,
ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Bom, numa igreja que não tem presbítero, né? Isso aí não vai acontecer, né? Não é isso? Então é isso aí. Se um grupo que se chama igreja não tem presbitério, não tem ministério, isso não vai acontecer. Que é a herança que a gente está recebendo aí, né? Das teorias que os irmãos trouxeram, alguns irmãos trouxeram para o nosso meio, e parece que a gente continua tendo a mesma ideia, né? Eles foram-se embora e deixaram as ideias dele, e parece que a gente está seguindo as mesmas ideias. Bom, aí ele fala em confessar as culpas, né? Dá o exemplo do Elias, fala em oração. Então, o resumo aqui é que o quê? O Tiago, ele fala ele ensina as mesmas coisas que os apóstolos ensinaram, né? Aqui não tem nenhuma contradição acerca dos ensinamentos. Vamos parar por aqui por hoje, né? Amanhã nós continuamos, se Deus quiser. Amém. Paz seja com todos nós.